Questão de montar um negócio, é muito importante que a gente saiba gerir o negócio, porque a parte financeira, ela é muito importante quando a gente fala em negócio, porque o dinheiro entra, mas o dinheiro não é todo nosso. Então é importante a gente aprender essa gestão. E nós vamos bater um papo com uma especialista do segmento, com a Cris Punco, e ela tem um canal super bacana sobre isso. Depois, se vocês quiserem mais informações, eu vou pedir para ela colocar o link do canal dela aqui, e aí vocês podem segui-la e também aprender muito sobre gestão financeira com ela, porque gestão é lucro. Vou colocar o convite para ela para a gente começar o nosso bate-papo. E é assim, né? Olá, boa tarde. Oi, tudo bem, Adriana? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Ô, Cris, tem um Oi. barulho entre mim e você. Você tá ouvindo o barulho? Não. Parece que tem um grilo entre mim e você. Não, aqui o som tá bom, a imagem tá boa, não tenho nada. Você tem um fone de ouvido aí, Cris? Menina, você acredita que eu não tenho? Fui Então, procurar, eu não sei onde que eu pus o meu fone de ouvido. bom, vamos lá. Eu tenho uma série que chama Fiquei Noiva e Agora, Como Organizar um Casamento Perfeito. E dentre essa série, a gente coloca uma série de conteúdos gratuitos aqui, onde as pessoas podem usufruir desses conteúdos e aprender um pouco com o mercado de festas. E eu acredito muito que quando a pessoa faz um curso para aprender determinado assunto que envolve dinheiro, não basta só aprender e colocar em prática, tem que aprender a gerir o negócio também. E eu queria que você contasse para nós um pouco sobre esse tema, que é a sua especialidade. Gestão é lucro. Isso. Obrigada pelo convite, Imagina! Adriana. Eu que agradeço a oportunidade. Eu hoje, né, estou empreendendo, eu estou entrando para o mundo digital agora, também estou preparando um curso para ensinar as empreendedoras, as profissionais liberais, autônomas, a gerir melhor o dinheiro, a fazer a gestão do dinheiro de forma melhor. E aí o meu projeto chama Gestão é Lucro, Gestão é Tudo. Porque toda vez que a gente abre um negócio, Adriana, a gente abre para ele dar lucro, para ele ter lucro. Por quê? Porque todos os nossos sonhos, eles custam algum dinheiro. E aí eu vi que você estava falando aí no começo que o dinheiro é abençoado, que o dinheiro tem uma energia boa, e realmente é isso que a gente tem que abraçar. Então, a gente trabalhar essa definição de que dinheiro é abençoado e que eu tenho que fazer o dinheiro para ele realizar os meus sonhos. Só que as pessoas, elas ficam um pouco melindradas, às vezes elas nem sabem que tem, mas inconscientemente ela tem crenças limitantes, elas têm crenças negativas com relação ao dinheiro, que aí isso pode emperrar ela também de dar o próximo passo, que é fazer a gestão do dinheiro. Porque muitas das minhas alunas, elas chegam até a mim, ou Adriana, falando assim, Cris, eu trabalho, mas o dinheiro não sobra para eu realizar os meus sonhos. Ou eu ganho um monte de dinheiro, mas continuo endividada. E aí você começa a pensar, eu falei, bom, qual que é a maior sua dificuldade? É realmente de gestão, de saber os conceitos, de saber administrar isso? Ou você também tem algumas crenças limitantes que te impedem de dar o próximo passo? E antes de eu dar o próximo passo, ensinar o meu método, ensinar a minha metodologia, Adriana, eu trabalho esse emocional. Porque elas vêm assim, mas eu odeio planilha Excel. Mas eu odeio fazer anotações. Eu odeio fazer controles. E aí você vê que... Aí você vai voltando, fala assim, mas por que você odeia tudo isso? Aí a pessoa fala, porque na escola eu era ruim de matemática, eu sempre fui desorganizada, aí todo mundo falava, você não consegue organizar as coisas, você não consegue ordenar as coisas, não consegue fazer as coisas de forma
organizada, entendível. E aí a pessoa vai carregando isso com ela, e quando ela chega para abrir o negócio dela, o consultório dela, o salão dela, a consultoria dela, aí ela fala assim, bom, eu sei executar o trabalho, eu sei ganhar o meu dinheiro, mas eu não sei controlar ele. Ele precisa, Cris, entrar na empresa através do nosso conhecimento. Mas ele precisa também, a pessoa que vai começar a empreender, ela precisa entender que o dinheiro não é dela. O dinheiro, inicialmente, é do negócio. E, através do negócio, ela vai poder fazer uma retirada daquele dinheiro para poder empregar nas suas necessidades pessoais. E ter uma reserva para possíveis necessidades, para empreender melhor, para comprar um curso, para investir no negócio. Então, entrou 1.000, gastou 1.000... Tem aluguel, água, luz, internet, né? Você precisa investir em ferramentas, às vezes. E tudo isso precisa estar amplamente contemplado numa gestão bem feita. Exatamente. E, Adriana, e não precisa ter muitas ferramentas nas mãos para começar a fazer uma boa gestão. O que eu falo assim, se você não tem habilidade com uma planilha, você não tem habilidade com aplicativos, com um sistema, pega um papel e caneta, pega uma agenda, pega um caderno, que vai ser suficiente para você começar. Porque todo começo é o mais difícil, mas se você querer assim, Adriana, eu trabalho com papel e caneta. Até hoje. E por que é isso? Porque todas as minhas ideias, elas nascem primeiro no papel. Eu estruturo, eu vejo o que eu preciso, qual que é a minha necessidade e depois eu jogo para um Excel. Então, mas a minha vida financeira, os meus controles estão todos em Excel, porque lá eu tenho um pouco mais de mobilidade para fazer as minhas análises, né? Mas, enfim, e o que eu falo, Adriana, e você mencionou muito bem, as pessoas, elas misturam o negócio com a pessoa física. Então, a gente fala, o negócio seria uma personalidade jurídica e a pessoa, você é uma personalidade física, então, a pessoa física. E aí, as pessoas, elas confundem e misturam as duas, porque elas pensam assim, bom, se o meu negócio é esse e eu executo o meu negócio, então o dinheiro do meu negócio é meu também, porque eu sou a cara do negócio. E eu não tiro a razão, porque a pessoa está certa. Porque se ela é uma dentista e tem um consultório de dentista, o dinheiro que o consultório ganha é da dentista que executou. Se a mulher é uma advogada e tem o escritório de advocacia e ela é a advogada do processo, o dinheiro que ela ganha do processo é do escritório e é dela também. E a mesma coisa para o seu negócio, né, Adriana? A cerimonialista, o negócio é você. Quem é que está lá na frente, organizando, vendo se tudo está dando certo? É você. Então, quando o seu escritório ganha o dinheiro ele é seu. E não está errado esse conceito. O que está errado, Adriana? É a pessoa achar que 100% do dinheiro é dela. Só que não é 100% do dinheiro. Então, ela tem que fazer o quê? Toda vez que ela recebe o dinheiro, não importa se ela recebeu R$100, que foi uma consulta, R$150 outra consulta, R$1.000 de um processo, ou R$2.000 do evento, R$3.000 daquele outro evento, não importa a quantidade de dinheiro que ela recebe. O que ela tem que ter em mente? Ela recebeu aquele dinheiro, ela vai respirar fundo, porque ela vai se achar rica, poderosa. Ela fala, meu Deus, valeu cada centavo, valeu cada minuto que eu trabalhei nisso. Ai, meu sapato novo, minha bolsa nova, meu celular novo. Exatamente. Esse sentimento gostoso que vem, eu vou conseguir comprar aquilo que eu tanto queria. Eu amo ser mulher. Não é verdade? E aí, o que ela tem que pensar? Depois que passa essa euforia toda, essa celebração, essa comemoração toda, Adriana, ela tem que respirar fundo e falar, peraí, eu não sou só pessoa física, eu tenho uma pessoa jurídica junto comigo, grudadinho, que é meu sócio. Vai ter que olhar para a sua pessoa jurídica e falar, sócio,
O que você está precisando desse dinheirinho que eu ganhei? Desses R$ 100, R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000? Quanto que você está precisando? Até então, você não sabe se seu sócio ele vai precisar de 10%, 20%, 30%, 50%, 60% ou até os 100% em alguns casos, né, Adriana? Sim. E aí, o que você tem que fazer? Realmente pegar o papel e caneta e falar assim, vou supor que a gente vai trabalhar com um valor fictício de R$ 100, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem esse exemplo, tá, Adriana? Então, a pessoa foi lá, prestou o serviço, tudo e ganhou os R$ 100. Recebeu, comemorou, falou, agora eu vou comprar isso, vou comprar aquilo e não sei o quê. Aí ela fala, peraí, pessoa física, você tem o seu sócio, que é a personalidade jurídica. Aí, quanto desse dinheirinho a sua personalidade jurídica vai precisar? Aí você pega o papel e caneta e fala, olha, eu tenho um aluguel, tanto, tenho água, eu tenho luz, eu tenho funcionário, eu tenho internet, eu tenho telefone, eu tenho gasto com locomoção, eu tive gasto com almoço, refeição, o quê? Sai listando. Vai doer pra caramba, Adriana, porque a pessoa vai ter um choque de realidade, que o consumo dela, o gasto dela, muitas vezes poderá ser maior do que aquele dinheiro que está entrando. E isso vai causar um transtorno, um desconforto nela, e o cérebro vai mandar um comando. Para de fazer essa chatice agora. Para de ficar se torturando com isso agora. Por isso que as mulheres, elas desistem mais rápido ao tentar fazer um controle financeiro, fazer uma gestão financeira. Para o homem, parece que isso é mais fácil, porque ele já teve o exemplo na casa dele, dos avós dele, que o homem era o provedor, que o homem era o que ganhava o dinheiro e colocava o dinheiro na casa. Então, o homem, naturalmente, ele já tinha um exemplo de uma figura masculina que obrigatoriamente tinha que fazer a administração do dinheiro, porque o dinheiro ele tinha que render para o mês todo, para pagar a água, a luz, a escola dos filhos, as roupas, as refeições, os remédios. Então, o homem se virava com isso. E a mulher, mesmo ela tendo em casa um exemplo masculino disso, ela não se apoderou desse exemplo. Ela repeliu. Ela falou, não, isso daí é coisa de homem, não é coisa de mulher. Mulher, ela foi feita para gastar e não para administrar. E ela vem trazendo isso desde sempre. Porque ela tem herança genética. Corre na nossa veia isso. Exatamente. E, Adriana, assim, não é tanto culpa nossa, porque eu me incluo nesse pacote também, porque eu tive esses exemplos na minha casa, porém a minha mãe era muito administradora de dinheiro, porque ela trabalhava fora. Então, ela recebia o dinheiro e ela tinha que administrar o dinheiro. E ela sabia fazer muito bem conta, ela sabia fazer o dinheiro render, porque a gente era classe média, só que não era média rica, era média média. A gente não tinha dinheiro sobrando para gastar com viagens, com férias, com passeios. Não, era o dinheiro para o dia a dia, para a comida do dia a dia, para a água, para a luz, para os remédios, essas coisas, mas do dia a dia. Então, para mim e para os meus irmãos, a gente já foi meio... A gente tinha um exemplo feminino em casa que controlava o dinheiro. Então, ficou mais fácil para a gente dar o próximo passo. E as mulheres têm essa dificuldade também, mas é geral também, é que a gente não teve educação financeira, nem na nossa infância, nem na nossa adolescência, nem na nossa juventude, nem na fase adulta. E quando a gente começa a empreender, o que a gente faz, Adriana? Regaça as mangas e sai trabalhando. Exatamente. Você não precisa fazer nada. Além da gente não ter tido a educação financeira, a gente também não teve educação de empreendedorismo. As escolas não ensinam isso pra gente, né? Não ensinam. E aí você começa a aprender na dor. Por quê? Você entra no vermelho, você contrata um parceiro e aí você não tem o dinheiro suficiente para pagar esse parceiro. Às vezes você precisa contratar um funcionário e tem mês que não sobra o dinheiro para você pagar o funcionário. Aí você começa a sentir essa angústia, essa dor. Você fala, mas espera lá, se eu estou trabalhando pra caramba, eu estou ganhando dinheiro pra caramba, e por que eu estou ficando endividado? Começa a usar o cheque especial.
começa a usar o cheque especial, começa a pegar empréstimos em financeiras, porque a consciência da gente sempre é pagar os parceiros, pagar os funcionários, mesmo que a gente fique endividado, mesmo que a gente fique sem o dinheiro. É meio que natural isso daí. Porém, a dor começa a ser tão grande que você fala, qual parte que eu não captei da importância de se fazer a gestão financeira desde o começo? Você sabe, só um parêntese, dentro do curso que eu vou dar, vai ter uma parte específica só falando sobre digestão. Porque é importante a pessoa entender que a noiva que casa daqui 2 anos e comprou o serviço agora, vamos supor que o cerimonialista deu a sorte de receber à vista e ele cobrou X pelo serviço. Quando for realizar o casamento dessa noiva daqui 2 anos, tem que pagar a mão de obra, tem que pagar o transporte, tem que pagar a alimentação. E aí esse dinheiro vai sair da onde? Exatamente. Então é importante coordenar isso para que a pessoa lá na frente não tenha que pegar dinheiro de outra festa para cobrir essa. Porque aí a outra... E aí o negócio vira uma bola de neve. Aí a pessoa se perde ao longo do caminho e acaba não tendo a oportunidade de corrigir isso. E aí ela olha e fala, gente, eu tô cansada, trabalhei e a minha conta tá vazia? Como assim? Então é muito importante essa educação que você se propõe a fazer. É muito importante realmente a pessoa ter educação financeira. E Adriana, a linguagem para se falar com um homem de educação financeira é completamente diferente da linguagem que se fala com a mulher. Então, eu tinha uma linguagem bem técnica, bem masculina. Aí, quando eu decidi ser o foco às mulheres empreendedoras, e eu comecei a frequentar esse grupo de reuniões de mulheres empreendedoras, eu vi que 99% delas têm dificuldade em fazer organização financeira, planejamento financeiro e a gestão financeira. E aí, eu percebi que quando eu falava no mesmo linguajar masculino, elas não entendiam. Elas não processavam a minha fala. E aí eu falei não, uma aluna minha, que aí eu dei o meu curso para ela, minha mentoria, na verdade, eu dou mentoria, e agora que está nascendo o meu curso, Adriana, aí a minha mentoria que eu dei para a pessoa, ela falou assim, Cris, eu não tenho dúvida que você sabe contabilidade, sabe gestão, mas está muito difícil esses termos que você utiliza. Então, a gente falar de ativo, passivo, débito, crédito, despesa, receita, custo, elas começaram a surtar. E aí eu falei, então tá bom. Que linguajar suave eu posso falar para as mulheres para que elas entendam? E aí eu arranquei todos os termos técnicos e eu converso com elas como se fosse um bate-papo. E aí eu pego quais são as palavras que ela costuma falar e eu utilizo na minha mentoria, porque aí ela se sente acolhida e ela fala assim, nossa, Cris, realmente não é um bicho de 7 cabeças quando uma pessoa explica do jeito que serve para mim. Porque o que elas têm essa dificuldade, na internet, Adriana, tem muitos conteúdos bons gratuitos. Tem muitos, porque quando eu resolvi empreender e ir para o online, eu comecei a estudar os conteúdos online, eu comecei a baixar as planilhas gratuitas que tem para eu entender qual que era essa linguagem. E eu vi que realmente, que nem como eu sou técnica e trabalho com isso há 20 anos, para mim é muito fácil entender o que todo mundo está falando. Porque sempre foi o meu dia a dia. Porém, para as mulheres que a carreira não é financeira, é muito difícil elas entenderem. E aí elas falam, Cris, mas eu vou no Sebrae, eu faço os cursos do Sebrae, eu pego as planilhas do Sebrae, eu baixo planilhas gratuitas na internet, digito que nem louca as informações, lanço lá, mas depois eu fico olhando, pensando, o que eu tenho que fazer agora? Qual que é o próximo passo? O que a planilha está me pedindo? Então, Cris, vamos fazer um bate-bola aqui daquilo que você acha que é pontual. Tipo assim, ó, fiz a venda, entrou o dinheiro. Qual que é o primeiro passo? Você recebeu o seu dinheiro. Primeira coisa, olha para o seu sócio, que é você mesmo, pessoa jurídica, e fala, quanto desse dinheirinho eu preciso separar para o meu negócio, que é o aluguel do meu espaço, a água, a luz, a internet,
telefone, funcionário, despesa com contador, imposto. Só depois que você tira tudo isso, vai chegar num valor que você vai falar, isso que sobrou, ele pode ser o meu prolabore, ou ainda parte dele eu tenho que tirar para ser o meu capital de giro, eu tenho que tirar para fazer minha reserva de emergência, eu tenho que tirar para eu reinvestir no negócio, que às vezes eu preciso comprar uma máquina nova, eu preciso fazer uma restauração, uma reforma, eu preciso fazer uma manutenção, eu preciso fazer uma atualização de produto. E só depois que você tira tudo isso daqui, o que sobra você fala, agora isso daqui é o meu salário, isso aqui é o meu prolabore. E aí você tem que viver o seu padrão de vida, suas coisas, com base nessa última linha. E nunca na linha de cima, que é a receita, né? Então a gente faz a venda, aí a gente olha para o nosso sócio, tira a parte que o sócio necessita, e às vezes uma venda não é suficiente, né? Um contrato não é suficiente, é necessário 2, 3 ao mês, para você poder realmente, às vezes um contrato supra, às vezes a pessoa tem um imóvel, né, que tem um aluguel muito alto, ela precisa ter um recurso maior para poder empregar, porque assim, a gente tem que lembrar que todo ano tem que pintar. Às vezes tem que trocar alguma coisa hidráulica, a gente tem que fazer a manutenção do prédio. Então, assim, aquilo que a gente está usando vai se deteriorando e a gente tem que fazer a manutenção disso. E essa parte que você pegou e investiu lá na primeira parte, nos custos básicos, né, do negócio, que é aluguel, água, luz, internet, os custos do dia a dia. O dia a dia. Aí depois eu tenho que tirar uma parte para eu viver. E depois eu tenho que tirar uma terceira parte para eu colocar num caixa lá no banco, para na hora que realmente surgir a necessidade eu ter um valor. Porque pintura, manutenção predial é caro, né? É super caro. As manutenções são caras. E é bom assim, como essas manutenções elas podem acontecer uma vez por ano, ou um ano sim, um ano não, você consegue diluir a formação desse caixinha especificamente para esse tipo de gasto, dividido em 12 parcelas, em 18 parcelas, em 24 parcelas, para não ficar pesado. E você falou uma coisa super boa, Adriana, que é assim, quando a gente começa a fazer essa análise que entrou um dinheirinho de um faturamento, eu tiro olho para o meu sócio, pessoa jurídica, tiro tudo de dinheiro para eu deixar esse meu negócio em pé e funcionando, a pessoa ela vai começar a ter a clareza do quanto que ela precisa faturar para ela manter o nível dela do negócio e manter o nível dela como pessoa física. E aí é onde que eu chamo que é o primeiro passo para você fazer o seu planejamento. Por isso que muitas pessoas, muitos especialistas falam assim, mas você fez seu planejamento financeiro do ano? Você fez o seu planejamento financeiro do semestre? Você fez o seu planejamento financeiro do mês? Que é exatamente para ter essa visão que você comentou. Quantos contratos eu preciso fechar para eu conseguir ter o meu faturamento que me mantenha o meu negócio e mantenha eu como pessoa física, a minha vida. Porque a clareza, Cris, ela traz muitos rompantes na nossa vida, né? No momento a gente fica bravo, no outro a gente fica feliz, mas é importante ter clareza dos processos. Então, quando eu organizo um casamento, vou organizar seu casamento. Cris vai casar e eu vou organizar. O que eu preciso para a Cris? Eu preciso de mão de obra, eu preciso de transporte e eu preciso de alimentação para minha equipe. Às vezes eu preciso alugar rádio, às vezes eu preciso isso, preciso daquilo. Então eu tenho um checklist que eu preciso brifar e esse checklist ele custa, vamos supor que eu vendi lá uma festa por 3 mil, esse checklist me custa 1.000, sobraram 2. Desses 2, eu ainda tenho as despesas fixas, né, para eu me manter no meu escritório e ainda tenho que tirar uma parte para mim. Então, assim, é muito importante a pessoa entender que ela não pode pegar os 3 mil, enfiar no bolso e achar que aquilo é dela. Porque aí, lá na frente, vai virando uma bola de neve. E quando você tem clareza de gestão,
que nós estamos tratando especificamente nessa live de gestão, você tem uma planilha, nessa planilha são contemplados todos os custos fixos, engasguei, e também as metas que a gente deseja enquanto profissional. Então, qual é a sua meta trimestral? Qual é a sua outra meta que vai virar semestral? E aí a outra meta, e aí vai. Então, você tem uma quantidade de contratos para você vender, você tem uma quantidade de contratos para você gerenciar, você tem uma quantidade de mão de obra, de custos fixos e de prolabore. Então, sem organização financeira, gestão vira bagunça. Se não tiver gestão, não tem negócio. Não tem negócio. Ou até tem negócio, mas não tem negócio lucrativo. Que é aquilo que foi a primeira frase que a gente falou. A gente abre um negócio para ele dar lucro. E para que ele tem que dar lucro? Porque você precisa realizar os seus sonhos, você quer crescer, você quer ter as coisas, os bens materiais. E não adianta você trabalhar que nem uma louca e no final do dia, ou você está empatado no 0 a 0, ou você está devendo. E aí você está pagando para trabalhar, Adriana. A gente tem empresas no mercado, né, Cris, que tem 100 anos, por exemplo. Na cidade que eu moro, eu tenho uma empresa com mais de 100 anos, que foi passando de pai para filho, de pai para filho. Como que isso conseguiu ser sólido? Gestão do negócio. Gestão. Né? Gestão a gente financeira. A gente tem que gerenciar a nossa despensa. Arroz, feijão, macarrão, massa de tomate, a carne no congelador. Isso tudo, a gente pode não parecer, mas a gente vive dentro da gestão. Porque se você deixar acabar, a hora que você vai cozinhar, ou não tem o sal ou não tem o arroz. Ai, não tem comida. Como assim não tem comida? Então, se você consegue gerenciar uma despensa, você é capaz de gerenciar um negócio. Adriana, quando o meu treinamento, a minha mentoria, ela tem 4 fases e uma depende da outra. Então, a primeira fase é essa fase de clareza e organização, porque não dá para você fazer gestão de alguma coisa que você está no escuro, não dá para você fazer gestão de uma coisa que está bagunçada. Por quê? Pior do que você ter 0 de informação é você ter informação errada para tomar decisão. Porque quando você tem informação errada para tomar decisão, você dá um passo maior que a perna. E aí, esse passo maior que a perna, ela te leva ao endividamento, ela te leva ao cheque especial, ela te leva a quebrar. Porque você estava no escuro, você estava achando que você estava no cenário bom ou razoável, só que, na verdade, você já estava num cenário ruim ou péssimo e tomou uma decisão errada, porque você tinha uma fotografia financeira errada. Então, o primeiro passo é isso, é ter a clareza e a organização. E para ter clareza e organização, sim, você precisa ter um checklist dos seus custos. Você precisa ter um checklist dos seus gastos. E com os valores muito próximo do real. Porque aquilo que você falou, Adriana, às vezes você faz um projeto, um evento, um contrato, mas isso vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos. Só que você deu um preço de hoje. E que esse preço, ele pode mudar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Por quê? Porque a nossa vida é um organismo vivo. Todos os preços, as coisas mudam do dia para a noite. Os modelos mudam. O que está na moda hoje pode não ser o que está na moda lá na frente. O que a pessoa escolheu hoje, lá na frente, hoje tinha um valor de X, lá na frente pode ter um valor de 2X. E como que você assegura que você também está precificando corretamente para você não ter um prejuízo no seu trabalho? E tudo isso só é capaz se você fizer essa primeira parte, que é ter a clareza e a organização do seu negócio. E aí, a segunda etapa, continuando, Adriana, é o quê? O planejamento. Então, você fez a organização e tem a clareza. Aí você vai para o planejamento. Quantos contratos eu preciso fechar por mês para eu ter zerar com todos os meus custos e meus gastos, sobrar o dinheiro para eu me remunerar e sobrar o dinheiro para eu fazer o meu capital de giro? Verdade. Essa é a regra.
É porque as E aí começa o oportunidades, planejamento. as oportunidades vão surgindo e se você não tem capital de giro, você vai se endividar. E se você se endivida, você acaba tendo problemas depois para gerir isso. E tem uma coisa que você falou que é importante, né, Cris? Custo físico, custo fixo Fixo. e gastos, né? Porque quando eu gasto, o dinheiro foi. Agora, quando o custo é fixo, né? Que são aquelas contas que você tem que calcular por 12 meses. Vamos supor que a pessoa tem lá uma conta de água que custa R$50. Ela não custa R$50, ela custa R$600. Né? Porque é tudo vezes 12. Eu calculo tudo vezes 12. E tá perfeito isso que você tá fazendo. Essa é a maior de todas as clarezas quando a gente anualiza. Porque você anualizando, cai um monte de ficha na sua cabeça, Adriana. Por quê? Porque você começa a ver que tem mês você gasta tanto, tem mês você gasta um pouco mais, tem mês você gasta 2 vezes mais, tem mês que você gasta um pouquinho menos, mas aí você precisa ter esse planejamento do quanto que você tem que faturar, fechar de contrato no ano, para que você, nesses altos e baixos de período sazonal, por exemplo, você consiga ter esse capital de giro para se manter. É verdade. Porque assim, conclui. Não, aí eu estava falando, eu ia voltar para o assunto de precificação, mas aí você pode terminar o seu raciocínio e depois eu volto para precificação. Não, eu acho muito importante, assim, a gente trazer esse tipo de informação para o mundo feminino. Porque, Cris, eu vivo num mundo misto. Né? Eu lido com os dois lados, o masculino e o feminino. E os dois têm necessidades diferentes para o mesmo produto, que é um produto emocional, que é o casamento. Mas que envolve essa parte financeira também. Então, eu desejar, eu querer, não significa que eu vou realizar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as frustrações desse momento do casamento. Então, eu acho muito importante que as meninas, né, desde cedo já comecem a tomar ciência de que gestão é lucro, de que saber coordenar não só o dia a dia dela, o salário dela, o negócio, porque hoje a pessoa pode estar no mundo de salário, mas daqui a pouco ela pode querer empreender, e aí? Empreender com o seu dinheiro é diferente de você receber o salário, porque quando você recebe salário, você troca horas por dinheiro. Quando você empreende, se você acertar a mão, você pode mudar de vida muito rapidamente. E todo negócio tem um tempo de maturação de pelo menos 2 anos. Então, são 2 anos ali lambendo sabão para a pessoa entender como que ela está fazendo. Mas se ela conseguir gerir isso de uma maneira ímpar nesses 2 anos, ela muda de vida, o negócio dela cresce muito rapidamente. Cresce, porque aquilo que você falou, quando você começa a planejar pensando em 12 meses, dá uma clareza enorme, dá uma motivação. As pessoas, a princípio, elas vão achar que vão ficar desmotivadas ao ver o quanto que ela vai ter que trabalhar para fazer o dinheiro para bancar o negócio dela. Mas, Adriana, é aquilo que você falou, demora de 1 a 2 anos para o negócio realmente dar um lucro bacana para você, mas você tem que pensar, é a sua vocação? É o seu sonho? É o que você gosta de fazer? Se é o que vale a pena. Você tem que insistir e persistir nisso, né? Porque passa rápido, né? É tão rápido. Você estruturar um negócio, você colocar tudo que você guardou ali. Tipo assim, eu tô fazendo um aprimoramento que custou o olho da cara. E esse aprimoramento, ele me traz clareza de muitas coisas que eu não tinha. Então, investir no próprio conhecimento é uma coisa que é, assim, fantástico. Então, assim, cada vez que a pessoa vê que ela faz um curso disso ou daquilo, mas que traga resultado, que a pessoa fale, não, eu comprei, olha, tô colocando em prática e tá me trazendo resultado. Então, clareza. Eu acho que clareza é o primeiro ponto.
É o primeiro ponto. A pessoa romper esse medo de não querer ver as coisas. Que eu falo, olhem para as empresárias, falando de mulher para mulher. Mulher, empreendedora, empresária, profissional liberal, profissional autônoma. Busque uma mulher que esteja no topo, para você seguir, para você se inspirar. Quais são as mulheres que são empresárias, que são empreendedoras e que você admira e fala, caramba, eu quero ter esse tipo de postura, eu quero ter esse tipo de organização, eu quero ser financeiramente que nem essa mulher. E aí você começa a olhar, Adriana, quais são as atitudes que ela tem diante do dinheiro. Então elas falam, o dinheiro é abençoado, o dinheiro é bom, é o dinheiro que está me proporcionando eu empregar mais pessoas, é o dinheiro que está proporcionando eu alavancar os meus negócios, é o dinheiro que está proporcionando eu me atualizar, eu buscar uma mentoria, eu buscar uma consultoria, para eu ser cada vez melhor, uma profissional cada vez melhor, uma pessoa cada vez melhor, para eu oferecer o melhor para o meu cliente, para eu melhorar o meu produto para eu vender para o meu cliente. É verdade. E isso é incrível, porque quando você começa a ver que outras mulheres conseguiram, e muitas delas, Adriana, elas começaram de baixo, elas não nasceram em berços de ouro. Sabe? É aquilo que você falou, elas começaram, demoraram 1, 2 anos para o negócio maturar. E aí você fala, tá vendo? Por que elas chegaram no sucesso? Porque elas não desistiram, porque elas persistiram, elas insistiram, mas elas também tiveram alguns fracassos, elas perderam algumas batalhas, elas tiveram vários nãos. E aí isso te ajuda a te encorajar de que não são os primeiros nãos, os primeiros 10 nãos, os primeiros 100 nãos que vão ter que fazer você desistir do seu sonho, desistir daquilo que você nasceu para fazer, gosta e ama fazer, né? Cris, nosso tempo está acabando, mas vamos assim, ó. Planejamento. Os 4 passos, então, é você ter clareza e organização. Quando você tem a clareza e organização, você vai para o segundo passo, que é planejar. E aí, planejamento para 1 ano, 6 meses, 3 meses, 2 meses e 1 mês. Chegou nesses 3, fez já essas 2 etapas, clareza e organização e planejamento, você vai para a terceira fase, que é fazer a sua fotografia financeira. Como que está a sua fotografia financeira real? Como que está a sua performance? Como que estão os seus indicadores? E aí, então, você já dá um salto a mais de conhecimento. E aí, a 4ª etapa, que trabalha-se junto com a terceira etapa, é a etapa das análises, onde você começa, com base na sua fotografia financeira real, a fazer as suas análises, que é isso que eu te falei. Como que está a sua performance? Como está a sua lucratividade? Como está a sua margem de contribuição? Quanto que da sua despesa está consumindo da sua receita? Quanto que os seus custos estão consumindo da sua receita? Como que está o seu prolabore, a sua retirada de dinheiro? Como é que está o seu capital de giro? Aí você mergulha mesmo ali, fazendo essas análises para ver se você está, o que está acontecendo na sua vida real. É aquilo que você planejou no passo 2? Sim ou não? Entendi. E aí, agora, onde que você consegue ir corrigindo a rota do seu caminho, entendeu? Entendi. E se as pessoas quiserem seguir você, quais são as suas redes sociais? Estou no Instagram como Gestão é Lucro Oficial. Tem o site também, www.gestãoelucro.com.br. Lá tem um e-book super bom, gratuito, Adriana. Que bacana. Eu dou o livro, o e-book que eu fiz, ele fala de 7 dicas incríveis para uma gestão poderosa para você ter lucro na sua vida. Então, eu falo um pouquinho de cada tipo de gestão que é bom, 7, né, tipos de gestão, que é bom toda pessoa fazer, tanto na vida profissional, no negócio, quanto na vida pessoal, para gerar lucro. Porque gestão é lucro.
Gestão é lucro, que bacana. Cris, adorei ter você aqui. Você é uma delícia de pessoa, muito simpática, muito agradável, didática, eu acho que isso é muito importante também. E a gente se encontra pelas lives da vida. E assim, eu quero ter outras oportunidades de trazer você aqui para esclarecer sobre isso para as meninas. Porque você está comunicando especificamente para o mundo feminino. E eu acho isso muito importante. Porque as mulheres, elas são exploradas financeiramente, elas ganham menos que os homens, elas não são reconhecidas em algumas profissões. E eu acho que cada vez que a gente se junta com uma outra profissional que está falando a mesma língua, a gente fortalece o nosso nicho. Com certeza. E fica o meu convite aqui para você fazer uma live lá no meu canal, tá bom? Tá bom, então. Um beijo grande, muito obrigada, gratidão por você ter participado aqui, que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo ano. Amém, nós todas. Beijo, obrigada. Beijo, tchau, tchau. E foi essa a nossa live de hoje. Tivemos a Cris Punco, uma delícia de pessoa, que trouxe muita informação de valor para nós sobre como gerir um negócio. Porque nem sempre aquilo que entra é nosso de verdade. Então é importante entender isso. Eu sou Adriana Reis. Eu estive aqui com você na série Fiquei Noiva e Agora, como organizar um casamento perfeito. Beijo grande para você e uma ótima tarde. Tchau, tchau.